Hoje eu vou falar sobre um estelionatário charmoso, um dos golpistas mais famosos do mundo e que, pasmem, vendeu a Torre Eiffel 2 vezes. Vamos conhecer o caso de Victor Lustig. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui do canal onde eu falo sobre crimes reais e crimes que marcaram a história da França e também da Europa. E se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Deixa para mim também o seu like no comecinho desse vídeo que me ajuda muito na divulgação do meu trabalho e impulsionar esse vídeo também para mais pessoas. E você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa para mim o seu joinha. Gente, hoje eu vou contar um caso que chega até a ser cômico se não fosse trágico para quem perdeu tanto dinheiro. Foi um golpe que aconteceu em 1925 e que a princípio ficou meio escondido, mas depois deu o que falar. Bom, mas para entender essa história toda, eu preciso te contar desde o princípio. Victor Lustig nasceu no dia 4 de janeiro de 1890, no que hoje a gente chama de República Tcheca, né? O país da República Tcheca, mas na época era Áustria-Hungria, porque era o Império Austro-Húngaro. Seu nome de batismo era Robert V. Miller. Victor era um nome falso e ao longo da sua vida ele usou mais de 40 nomes diferentes, mas aqui vamos chamá-lo de Victor, que foi como ele ficou famoso, e aliás, vamos chamá-lo de Victor com K, porque eu vi em muitos lugares que é escrito sempre com a letra C, mas ele mesmo assinava Victor com K. Então é assim que eu vou deixar, como ele assinava. O Victor nasceu numa família burguesa bastante rica. O seu pai era prefeito de uma cidadezinha chamada Ostina e ele era um menino muito inteligente, falava 5 línguas: tcheco, alemão, italiano, francês sem sotaque e inglês. Apesar de ser um garoto muito inteligente, depois ali do final dos seus estudos no colegial, ele não tem a intenção de continuar estudando, ele é meio preguiçoso, mas o seu pai o envia de qualquer forma para Paris, para estudar na Universidade de Paris, mas isso não acontece. Ele não frequenta as aulas e ele acaba até cortando a relação com os pais. E como forma de ganhar a vida na cidade, ele vai jogar cartas, apostar em pôquer, bridge e também jogar bilhar. Aliás, ele era muito bom no bilhar, dizem que ele era um excelente jogador, um dos melhores no estilo amador. E isso também foi um meio que ele encontrou para se inserir ali na alta aristocracia parisiense. Um pouco antes da Primeira Guerra, o Victor percebe que os milionários franceses adoram passar as férias nos grandes transatlânticos, nos navios chiques que faziam muito sucesso naquela época, e ele vê ali uma ótima oportunidade. Vai ser a bordo desses lindos palácios flutuantes que o Victor vai se lançar ao mundo dos golpes e justamente jogando cartas. Ele era um homem bonito, charmoso, que sabia se vestir muito bem, então ele ia para o bar ali do navio e ficava observando os homens de negócios e quem poderia ser a próxima vítima. E aparentemente naquela época apostar dinheiro jogando cartas era uma coisa muito comum. Então ele chegava para o Messier e falava: "O senhor joga cartas?" E o Messier respondia: "Sim." E ele então, então vamos jogar uma partida, vamos apostar alguma coisa? E os milionários acabavam aceitando. Então qual que era a estratégia dele? Primeiro ele perdia o primeiro jogo, no segundo jogo ele ganhava, no terceiro jogo ele ganhava de novo e assim ele ia ganhando mais e mais dinheiro até que o Messier do outro lado, depois de perder dinheiro, acabava desistindo. Só que ele não fazia isso jogando de maneira honesta, ele tinha vários truques, escondia cartas ali debaixo da manga, ele fazia de tudo para sempre ganhar a aposta e todo dia ele chegava num Messier diferente e assim ele ia vivendo a sua vida dentro desses transatlânticos.
Então um dia ele tá ali no bar do navio e ele percebe um homem bastante distinto, alto, magro, bem vestido, que também tá fazendo apostas, e ele percebe que esse homem tá ganhando sempre. E ele observa com mais cuidado e ele vê que esse homem tá fazendo a mesma coisa que ele, tá escondendo cartas e tá ganhando de uma maneira não honesta, né? Ele também tá dando um golpe. Então o Victor fica ali observando de longe e quando ele tem uma oportunidade, ele chega até esse homem e se apresenta. Muito prazer, meu nome é Victor Lustig. E o outro responde, e o meu é Nikia Stein, encantado. Bom, e aí sem muitos rodeios, o Victor chega para ele e fala, olha, eu vi como você tá ganhando as suas apostas ali no jogo, no bar. Então, assim, eu sei que você tá roubando, escondendo as cartas e enfim, não é muito legal. E aí a gente pode pensar que o Victor ia dar, assim, uma enquadrada no cara, dizendo, olha, eu já tô aqui nesse navio, eu tô fazendo isso faz tempo, então, ó, raspa fora porque eu não quero concorrência. Mas, ao contrário disso, o Victor, muito inteligente, ele fala pro Nikia se ele não quer, então, se associar a ele. Porque assim, os dois dando golpes ali no navio, eles poderiam ganhar muito mais dinheiro. E o Nikia aceita a proposta, então os dois ficam associados. E o Stein vai ensinar para o Victor uma lição que ele vai guardar para o resto da sua vida como estelionatário. Ele vai dizer, para enganar um homem rico, principalmente um novo rico, é muito simples, porque essas pessoas têm muito dinheiro, porém a vida delas é um tédio, a vida deles não tem nenhuma emoção. Então eles precisam de algo que o estimule, que os desafie, que os dê adrenalina. Mas ao invés de você propor de jogar com a pessoa, você deve esperar que a pessoa se apresente para jogar com você. E o Victor fica assim meio sem entender e ele fala, não, vamos lá no bar que eu vou te mostrar como é. Então os dois ficam ali no bar do navio tomando uns bons drinks, quando de repente um Messier chega para o Stein e fala, o senhor joga cartas? E ele diz, jogo sim. E o outro fala, então vamos jogar uma partida ali, vamos apostar? E o Stein fala, não senhor, é melhor não, porque veja bem, eu prefiro continuar seu amigo. E o homem fica assim, como assim, meu amigo? E o Stein fala para ele, se eu jogar cartas com o senhor, simplesmente o senhor vai ficar com raiva de mim, porque o senhor não tem nenhuma chance. Eu sou muito bom no jogo de cartas. E aí pronto, assim que é lançada a isca, um milionário se sente desafiado e então ele arrisca. E esse ensinamento o Victor vai levar para a vida, porque para sempre ele vai deixar a vítima se apresentar para ele e não ao contrário. Então os dois parceiros ficam vários meses fazendo ida e volta ali no navio França, Estados Unidos, aplicando diversos golpes, até que um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, em 1914, os transatlânticos e as viagens de navio param por causa da guerra. Então o Victor ele vai para os Estados Unidos e depois para o Canadá, e lá ele vai dar outros golpes, principalmente apostando em corridas de cavalos. Até que em maio de 1925, aos 35 anos, o Victor resolve voltar para Paris e agora ele está acompanhado de um outro parceiro que na verdade ele chama de secretário. É um franco-americano chamado Dan Collins. E o Dan também tinha uma longa ficha corrida com 36 passagens pela polícia e 5 condenações. E agora o Victor tinha mudado um pouquinho. Ele tinha acrescentado ao seu nome um título. Então ele era o Conde Victor Lustig. Assim que eles chegaram, eles se hospedaram no Hotel Crillon, que aliás é um dos mais luxuosos de Paris. Existe até hoje, é um hotel 5 estrelas que fica de frente para a Place de la Concorde. E só para vocês terem uma ideia de quão luxuoso é esse hotel, no mês de maio, ali, que é um mês que não é alta temporada, uma suíte simples custa 1.200 euros a diária. Mas existem outros quartos no hotel onde a diária pode passar dos 20 mil euros. E vai ser nesse
nesse hotel, então, que os parceiros vão ficar hospedados. E daí um dia eles saem para caminhar ali no Champs-Élysées, eles param num café, o Victor abre ali o jornal, começa a ler e o Dan pergunta para ele: e aí, Victor, o que a gente vai fazer? Quem que é a nossa próxima vítima? Qual que vai ser o nosso golpe? A gente precisa ganhar dinheiro. E o Victor responde para ele calmamente: olha, a vítima eu ainda não sei, mas eu sei em que área ele trabalha. Ele trabalha na recuperação de ferro. E aí ele fala: recuperação de ferro? Como que você sabe? E aí o Victor responde: eu sei que ele trabalha com isso porque a gente vai vender para ele a Torre Eiffel. E aí o Dan fala: Victor, você tá maluco? A Torre Eiffel? Ele: sim, a Torre Eiffel. Então o Victor vira para ele e mostra no jornal um artigo dizendo que a Torre Eiffel estava num péssimo estado e que a manutenção dela seria muito cara e que por isso a cidade de Paris estava pensando em demolir a Dama de Ferro. É porque é dessa forma que eles chamam a Torre Eiffel aqui, La Dame de Fer. Então o Victor vira para ele e fala: tá vendo, meu amigo? A imprensa já começou a fazer o trabalho pela gente. A gente só tem que terminar. Em seguida, o Victor vai escrever cartas em nome de La Société d'Exploitation de la Tour Eiffel a 5 empresários ali do ramo de recuperação de metais ferrosos, ali de recuperação de sucata. E só um parênteses, naquela época essa sociedade simplesmente não existia, só que hoje ela existe. Essa sociedade, ela toma conta ali de toda a administração da Torre Eiffel, ela faz a venda de bilhetes, ela faz a concessão ali dos restaurantes, a venda de souvenirs. Então, engraçado que ele inventou uma coisa que na época não existia, mas que hoje existe. Mas voltando para o Victor, na carta que ele enviou para os industriais, ele faz um convite para uma reunião que aconteceria na segunda-feira da semana seguinte no Hotel Crillon. E no dia e na hora combinada, os 5 empresários aparecem e eles são recebidos na suíte do Victor Lustig e quem vai recebê-los é o seu secretário, o Dan Collins. Assim que ele abre a porta, ele encaminha todos para uma mesa de reunião e pede para que eles aguardem. E assim, o Victor entra na sala e se apresenta como um funcionário federal. E aí o Victor começa todo o seu discurso. Senhores, em nome da cidade de Paris, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos e eu até me desculpo por não ter escrito mais informações na carta que eu enviei a todos vocês, mas os senhores vão entender um motivo. O assunto que vamos tratar é estritamente confidencial e somente quem está sabendo desse assunto é o prefeito de Paris, o primeiro-ministro e, obviamente, o presidente da República, Monsieur Gaston Doumergue. E nesse momento ele tem a atenção de todos ali na sala que estão super ansiosos para saber que assunto é esse. E aí o Victor fala: a cidade de Paris resolveu vender a Torre Eiffel. E então todos estão ali pasmos, né? Atônitos, sem acreditar no que eles estão ouvindo. E ele continua: olha, eu entendo que os senhores estejam chocados. Realmente, quando os franceses ficarem sabendo dessa decisão, todos ficarão assim muito surpresos, mas eu acredito que os senhores já leram em todos os jornais que os custos para a manutenção da torre são exageradamente altos. Então, essa é a melhor decisão. E quem decidir comprar a Torre Eiffel, além de estar fazendo um grande favor para a cidade de Paris, também vai fazer um excelente negócio, porque nós já avaliamos e são exatamente 7.000 toneladas de ferro recuperável. E o Victor continua: então eu proponho que os senhores me acompanhem numa visita técnica até a torre e os carros já estão esperando na recepção do hotel. Então todos descem, pegam o carro e vão até a torre. O Victor era um excelente falsificador, então ele fez vários papéis falsos se passando por um funcionário público, né, federal. E quando ele chegou ali na recepção da torre, bem na portaria, quando ele viu o guarda, ele já se apresentou mostrando todos os papéis e o guarda ficou até intimidado, porque eram vários homens de negócios muito bem vestidos e como ele falava muito bem, praticamente que o guarda nem olhou nada
nada do papel, já deixou ele passar. Ele falou: ó, tá todo mundo comigo. Subiu todo mundo até o terceiro andar e lá eles ficaram analisando, tocando nos ferros da torre, olhando os pinos e fazendo as suas avaliações técnicas, né, de todo o ferro que seria recuperável, né, daquela demolição. Como ele se expressa muito bem, né? Ele tem um ar muito seguro, ninguém tá desconfiando que aquilo tudo é uma lorota. E ali lá em cima, para finalizar toda a sua cena, ele ainda fala do amor dele pela cidade de Paris, que realmente é uma pena destruir a Torre Eiffel, mas que realmente é a melhor decisão e que então ele aguarda as propostas em envelopes fechados até quarta-feira daquela semana. E ele complementa dizendo: senhores, vocês podem enviar todos os envelopes ali para minha suíte no Hotel Crillon, porém eu gostaria de lembrá-los que esse é um assunto confidencial, um assunto de Estado, e então eu conto com a vossa discrição. Todos descem da torre e voilá, tá jogada a isca. O Victor só tem que esperar a sua vítima se apresentar. Na quarta-feira, conforme previsto, chegam vários envelopes e o Victor analisa todos e ele resolve escolher a proposta do Monsieur André Poisson. Ele não foi escolhido por acaso. O Victor sentiu que ele tinha um ar mais provinciano, assim, um pouco mais ingênuo, mas também ganancioso. O Monsieur Poisson era um empresário que morava num belo apartamento ali na cidade de Paris. Ele também tinha uma casa de campo, uma conta bancária bastante gorda, tinha uma vida estável, era um homem casado, com filhos. Então no dia seguinte, na quinta-feira, o Victor liga para o Monsieur Poisson para dizer que a proposta dele foi aceita e ele pede então que eles se encontrem para uma reunião para então regularizar o negócio. E o Monsieur Poisson fala: olha, me dá uns dias aí, porque é uma soma muito grande de dinheiro, eu tenho que levantar esses fundos e para isso eu vou ter que hipotecar até a minha casa. Gente, coitado, né? E o Victor responde: não, obviamente, é uma soma muito grande. O senhor acha que até terça-feira da semana que vem tá bom pro senhor? E o Monsieur Poisson responde: não, tudo bem, tá ótimo. Então o Victor fala para ele: tá tudo combinado, nosso rendezvous é às 15 horas na próxima terça-feira na minha suíte aqui no Hotel Crillon, mas eu peço então que o senhor venha com um cheque preenchido, mas sem o nome do beneficiário, porque o senhor entende, né? Vamos manter esse negócio de maneira bastante discreta. O Dan Collins tá assim de cara com toda a lorota que o Victor passou no Monsieur Poisson e ele tá um tanto quanto preocupado. Ele fala: Victor, você não acha que isso vai pegar mal não? Porque olha, o Monsieur perguntou para mim por que é que esse negócio se passou dentro de um quarto de hotel e não na prefeitura da cidade? Então eu tô achando que ele tá desconfiado da gente. Mas o Victor tá sossegado e ele fala pro Dan: olha, meu amigo, fica calmo, vai dar tudo certo. Porque quando um homem quer dar o dinheiro dele para você, nada mais fácil no mundo do que convencê-lo a fazer isso. E o Monsieur Poisson, ele já tá convencido. Então, fica tranquilo, escuta aqui, ó, vai na minha que a gente vai se dar bem. Bom, então na terça-feira, dia 12 de maio de 1925, no horário combinado, às 15 horas, chega o Monsieur Poisson ali na suíte do hotel. E esse horário não foi escolhido por acaso não, porque o Victor pensou direitinho. Ele falou: bom, a gente vai concluir o negócio em meia horinha, então a gente tem mais meia horinha para ir até o banco, sacar o dinheiro e depois fugir, dar no pé. Realmente é isso que acontece. O Monsieur Poisson entra na sala, ele já apresenta ali as 2 folhas somente de contrato para que ele lesse e assinasse. Ele assina, né, conclui o negócio, entrega o cheque pro Victor e aí o Victor lança mais uma outra questão. Ele fala: olha, Monsieur Poisson, ainda tem uma coisa para a gente resolver, porque o senhor sabe que quando um funcionário público conclui um negócio assim, né, de alta confidencialidade, um negócio tão importante, na verdade a gente precisa ganhar uma pequena comissão. Então, assim, veja bem,
Gente, ele estava vendendo a Torre Eiffel para o homem e ele ainda estava pedindo propina para ele. Mas o Monsieur Poisson, ele fala, não, eu sei, eu entendo disso. O senhor acha que eu sou um debutante, né, um iniciante nesse negócio? Não, eu sei, eu já estou acostumada com isso, então fique tranquilo, o senhor vai ter a sua comissão. Então ele abre a carteira e dali ele tira várias notas, vários bilhetes de franco e coloca sobre a mesa. E nesse momento entra na sala o secretário Dan Collins com 2 taças de champanhe e aí o Victor pega uma taça, oferece a outra ao Monsieur e os dois brindam e o Victor fala: parabéns, Monsieur Poisson, o senhor acaba de concluir um grande negócio, ao seu sucesso. Os dois brindam, o Monsieur Poisson vai embora, os parceiros, né, o Victor e o Dan, fazem check-out no hotel, vão no banco, sacam dinheiro e já vão direto para a estação de trem e fogem para Viena. Nos próximos dias, bem tranquilos ali em Viena, o Victor e o Dan ficam acompanhando todos os jornais parisienses e os jornais franceses para ver se sai alguma nota, algum artigo sobre a venda da Torre Eiffel e, para espanto dos dois, nada é dito, nenhuma linha, nada é mencionado. Na verdade, o que aconteceu é que quando o Monsieur Poisson foi até o serviço ali do Hotel de Ville, que é a prefeitura de Paris, para ver como que ele ia fazer para a recuperação de todo aquele ferro, ele se dá conta que aquilo foi uma grande mentira e que ele caiu num golpe ridículo. E ele fica com tanta vergonha, ele se acha tão idiota que ele simplesmente não vai até a polícia para denunciar esse golpe. Então ele acha que é melhor ficar de boca fechada porque seria muita humilhação. Como nada é mencionado nos jornais, então o Victor e o Dan resolvem voltar um mês depois para Paris e eles vão aplicar o mesmo golpe. Ou seja, ele vai vender a Torre Eiffel uma segunda vez e ele consegue. Só que dessa vez o cara que comprou a Torre Eiffel, percebendo a besteira que ele fez, ele vai até a polícia e denuncia os dois. E aí o Victor então é procurado, ele percebe que isso aconteceu e ele foge para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ali no mesmo ano, 1925, em agosto, ele vai casar com Roberta, que já era uma namorada antiga dele, e com a Roberta ele vai ter a sua única filha, que é a Betty Jean Lustig. O que mais me impressiona é que, na verdade, o nome dele não era esse, então ele casou com um documento falso e ele deu para a filha dele um sobrenome falso. É bem esquisito. Nos Estados Unidos, ele vai ficar gastando o resto da sua fortuna e planejando seus próximos golpes. E aí ele vai inventar uma caixa conhecida como Romanian Box. Basicamente, ele manda fabricar em Nova York, num marceneiro, uma caixa de madeira com vários botões e um espaço para colocar notas. Ele vai chamar essa máquina de duplicadora de dinheiro. E atenção, hein? É duplicadora e não falsificadora. Então, ele está hospedado num hotel bem chique em Palm Beach, quando ele começa a ver quem poderia ser a sua próxima vítima. E assim, ele começa a falar com um senhor que é um empresário ali que está tentando se inserir na alta aristocracia americana e ele se apresenta como conde e papo vai, papo vem, ele fala sobre essa máquina, ele mostra essa máquina pro Herman, era assim o nome do empresário, e ele vai dizer que é uma duplicadora de dinheiro. Mas o Herman fica desconfiado, ele fala: como assim duplicadora? Isso não é ilegal? Isso não é falsificação? Ele diz: não, peraí, não é falsificação. Eu copio exatamente a mesma nota, fica perfeito. Então é como se a Casa da Moeda Americana fizesse uma nota dupla. Então eu não estou fazendo mal para ninguém. Mas se você quiser, eu posso fazer o teste. Me empresta uma nota de $1.000.
E aí ele pega essa nota que o Herman deu, coloca de um lado da máquina e fala para ele, olha, só que o processo é lento, leva 6 horas para ficar pronto, porque é 3 horas para fazer a cópia de cada lado. Depois das 6 horas, os dois sobem para a suíte, o Lustig vai mexer em várias coisas ali e ele vai tirar da máquina 2 notas úmidas. E aí o Herman vai olhar e vai falar, nossa, realmente parece muito verdadeiro, né? E o Victor Lustig fala para ele, olha, se você tá desconfiado, eu te dou um tempo, pega essas 2 notas, vai até o banco e confirma se elas são de verdade. E o Herman faz isso, ele vai até o banco e ali o caixa vai dizer que as 2 notas são originais. Quando ele volta pro hotel, ele fala, olha, realmente você tinha razão, a máquina é fabulosa, mas só existe essa máquina no mundo? E o Victor fala, só existe essa, eu conheço todo o mecanismo, eu posso fazer uma nova máquina para mim e se você quiser, eu vendo essa máquina para você. E o Herman fala, ó, negócio fechado, te pago $25 mil. Ele, tá bom, eu aceito. E aí ele tem 6 horas para o quê? Dar no pé. Gente, eu fico pensando que tipo de pessoa é tão ingênua ao ponto de acreditar numa história dessa. Uma pessoa ingênua, mas uma pessoa gananciosa também, né? Porque normalmente quem cai nesse tipo de golpe é porque quer ganhar dinheiro fácil também. Então tem as 2 moedas, mas enfim, ele foi inocente demais. Em 1926, o Victor Lustig vai para Chicago e lá ele tem um grande sonho de conhecer o seu ídolo maior, que é o Al Capone, um gangster, né, um mafioso, e ele tem um sonho que é de dar um golpe no Al Capone. Então o Victor vai até o hotel onde o Al Capone morava e ele fala com um dos capangas, olha, eu gostaria de conversar com o senhor Al Capone, diga para ele que o conde Victor Lustig quer conversar com ele. E meia hora depois, ele recebe a notícia dos capangas que o Al Capone aceita falar com ele. E aí, no dia e na hora determinada pelo gangster, o Lustig se apresenta para ele. Ele fala, olha, senhor Al Capone, eu tenho uma grande admiração pelo senhor e eu gostaria de propor um negócio para o senhor. Eu conheço umas pessoas que podem fazer uma ótima aplicação de dinheiro, então se o senhor me confiar $50 mil, eu posso duplicar esse dinheiro em no máximo 2 meses. Se o senhor tiver confiança, o senhor pode dar esse dinheiro para mim. O Al Capone fica assim, meio desconfiado, né? Mas é um conde. Então ele abre uma gaveta, conta lá $50 mil. Ele pega e fala, bom, então daqui 2 meses a gente se encontra. Só que aí o que acontece? Não existe aplicação nenhuma, não existe contato nenhum. Ele volta no dia combinado e fala, olha, senhor Al Capone, é o seguinte, as pessoas para quem eu ia dar esse dinheiro não eram confiáveis, eu achei melhor não aplicar o seu dinheiro para não perder, então eu não ganhei os 100 mil, mas eu também não perdi nada, então tá aqui os $50 mil, porque pelo menos eu tô te devolvendo a mesma quantia que o senhor deu para mim. E o Al Capone fica espantado, ele fala, olha, eu achei que você ia me dar um golpe, viu? Mas você tá sendo honesto, então pela sua honestidade, eu vou te dar $5 mil. Então, gente, ele tinha acabado de fazer uma anarque, como a gente fala aqui, que é um golpe, né? No próprio Al Capone, que na verdade não tinha aplicação nenhuma e ele ainda acabou lucrando $5 mil. Além de ser muito bom para enganar as pessoas, o Victor era um homem muito mulherengo. Bom, ele era um homem bonito para a época, né? Charmoso, se vestia bem, devia se perfumar bastante, estava sempre com dinheiro. Então, mesmo sendo um homem casado e com filha, ele tinha várias amantes. Entre elas estavam a jovem atriz Joan Crawford e a cantora Ruth Etting. Nos anos seguintes, ele vai viver dos mais diferentes tipos de golpe, vai ser detido mais de 47 vezes e depois vai ser solto, até que no dia 5 de dezembro de 1935, ele é detido por imprimir e vender mais de $1.345.000 em bilhetes falsos.
E dizem que foi uma amante preterida que o denunciou. Então ele vai ser julgado, condenado a 20 anos de prisão e vai para Alcatraz. E ironicamente, um ano antes, em 1934, o Al Capone também foi para Alcatraz e eles ficaram em celas até próximas. Victor Lustig morreu na prisão no dia 11 de março de 1947 de pneumonia. E quando os policiais foram até a cela dele para limpar, né, tirar todos os seus pertences, nas paredes tinham várias fotos e coisas presas, né, coladas na parede. Eles foram tirando uma a uma e de repente eles acharam um cartão postal da Torre Eiffel escrito Vendu 100 000 francs. Vendido por 100 mil francos. E essa quantia seria a propina que ele recebeu ali do Monsieur Poisson. Até hoje a gente não sabe qual era o valor que estava ali naquele cheque que foi descontado e muito menos quanto ele ganhou quando ele vendeu a torre pela segunda vez. Então isso é um mistério até hoje. Alguns historiadores acreditam que essa história não é verdadeira, apesar do Victor Lustig ser realmente um homem que existiu. Eles acham que a história da venda da Torre Eiffel não é verdadeira porque não acharam muitos documentos sobre isso ao longo ali das pesquisas históricas que já fizeram. Porém, no próprio site da Torre Eiffel, aquele o mesmo oficial que a gente entra para comprar os bilhetes, essa história está descrita ali. Então eu acredito que isso tenha sido realmente verdade. O Victor Lustig era um homem bonito, charmoso, inteligente, culto, que poderia ter sido milionário pelos meios corretos. Mas a verdade é que ele gostava de ser um golpista. Ele gostava da aventura, da adrenalina, de fugir e de estar sempre tramando ali qual seria o seu próximo passo, quem seria a sua próxima vítima. Ele gostava disso, era isso que o impulsionava a viver. A sua história fascina pela sua ousadia e pela sua inteligência, e mesmo sendo um estelionatário, né, uma pessoa assim de péssima estirpe, a gente praticamente fica torcendo para que ele se dê bem. Bom, mas obviamente que a gente pensaria diferente se algum dia a gente sofresse um calote dele. Vários livros foram escritos sobre essa história, com vários idiomas diferentes, com diversos autores também, mas um deles foi escrito pela sua própria filha, a Betty Jean Lustig, se chama From Paris to Alcatraz, e é muito fácil achar todos esses livros para vender em plataformas estilo Amazon. Para mim, particularmente, essa história da venda da Torre Eiffel, não uma, mas duas vezes, merecia um filme, né? Porque esse foi o golpe mais ousado do século XX. Durante a edição deste vídeo eu achei uma informação que já está programado um filme sobre essa história e está em pré-produção. Eu também achei um episódio da série Drunk Stories, eu coloquei algumas imagens aqui e vou deixar na descrição do vídeo o site onde vocês podem assistir ao capítulo onde eles contam o caso. Bom, gente, então é isso. Esse foi o caso da semana. Me diz aí nos comentários o que você achou dessa história toda. Eu fiquei, às vezes, torcendo pro Victor, mas afinal de contas ele era um bandido, né? No fim, eu acho que ele mereceu mesmo ser preso e ficar lá em Alcatraz. Mas escreve aí nos comentários a sua opinião, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa pra mim o seu like, que é muito importante. O meu trabalho tá crescendo, mais gente tá conhecendo o canal. Então, por favor, deixa o seu like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui. Aproveita e também me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá toda semana eu notifico dos vídeos que saem por aqui, porque muitas pessoas dizem que não estão sendo notificadas do vídeo. Então me segue lá no Instagram, que com certeza você vai ficar sabendo de tudo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisous e au revoir!